Olá, tudo bem? Voltamos para falar agora do segundo volume da trilogia, dos estudos completos do Tarô. Tarô, Vida e Destino. Na primeira edição, pela editora Elevação, o livro abordava as 78 cartas e também um capítulo especial sobre tiragens, os modos de leitura. Mas ao longo dos últimos 15 anos, foi tanta informação, com fóruns, congressos, cursos, tarólogos, tarotistas. Nós trocamos tantas informações e aprendemos tanto nos últimos anos que não foi possível, na atualização, manter os mesmos capítulos da primeira edição. Muito da tiragem e as formas de leitura foram para o terceiro volume, ficando então no segundo volume da nova edição, tudo sobre os 78 arcanos. Os 22 arcanos maiores, os 56 arcanos menores, falando sobre cada um, dividindo a tarologia, que é o estudo do símbolo, como ler o símbolo, não só dos tarôs clássicos, mas de todos os tarôs, os modernos, contemporâneos, os surrealistas, os tarôs fantasias. Também elaborando o tipo de leitura. Você está lendo sobre um aspecto para autoajuda, para terapia, para oráculo, adivinhação? Então dando as diversas formas de linguagem dentro da taromancia. O que falar quando nos reportarmos às questões de vou comprar, vou vender, vou casar? Ou no plano mental, o que não vamos nos reportar sobre estudos, reflexões, sobre pensamento, confiança? Sobre o plano sentimental, amor, afetividade, plano espiritual, sobre todas as questões que transcendem ao nosso saber do mundo terreno. Então, cada plano de carta é relativizado com as suas palavras pertinentes. Também casas negativas de alguns métodos, obstáculos, como ler, como desenvolver. Então, é um livro de consulta, é um livro de estudo, é um livro de saber. Não adianta você pegar um tarô e querer, vou olhar as imagens e vou deixar a minha mente subir e entender o que é. Você está usando sua intuição e às vezes não estamos preparados espiritualmente para usar a intuição. Podemos entrar no achismo. É importante, além da sua intuição, além da sua percepção e sensibilidade, também ter conhecimento técnico de cada carta. Porque ao sair uma carta, o mago, por exemplo, não vai estar dizendo outra coisa que não seja criatividade, desenvolvimento, possibilidades, caminhos abertos e milhões de outras coisas dependendo da sua configuração. Mas não vai estar falando de tristeza, negatividade, obstáculos, dificuldades. Então, existe uma tendência de linguagem em cada carta. Muitas vezes, o nosso lado emocional pode interferir nessa leitura. Por isso, a importância de estudarmos. Estudar as cartas é importante. Ter identidade técnica das cartas é importante para que você possa associar com o seu mundo espiritual, com a sua própria sensibilidade. E, principalmente, tomar cuidado de não misturar o seu conhecimento de mundo ou aquilo que você acredita ser verdadeiro com o que é realmente a carta, aquele símbolo espiritual, o que aquela imagem arquetípica está transmitindo. Existe dentro da nossa cultura, por exemplo, o cachorrinho bonitinho do louco. Para nós, é amigo do homem. Para nós, é um ser muito carinhoso. Só que esse cachorro que nós, no Ocidente, consideramos o amigo do homem, no Oriente, em muitas culturas, é a imagem do demônio. Também, em outras culturas, é uma iguaria. Todo mundo adora comer esses animais. Então, é tudo uma questão de consciência do símbolo. Tomar cuidado para que a sua própria cultura não interfira na leitura simbólica. A mesma coisa ocorre com o arcano 15, o diabo.
Na cultura latina, principalmente nos países que têm uma influência muito grande das religiões afros e do sincretismo religioso do católico com o africano, é comum olhar às vezes a carta 15, o diabo, como sendo relativo ao Exu, o que não é, pelo amor de Deus, jamais seria, por causa do conhecimento de mundo da pessoa. A morte, o ceifador, ele não tem o mesmo conceito entre os países. Por exemplo, aqui no Brasil e algumas outras culturas, aquela imagem da caveira é uma imagem às vezes negativa, que está se reportando nas coisas de mudanças ou talvez até da própria morte. Porém, se eu estou lidando com uma cultura, por exemplo, da América Central, é uma carta muito positiva. Aqui eu não estou falando se a carta é positiva ou negativa, eu estou falando da imagem. A imagem da caveira, em algumas culturas, ela tende a ser muito positiva, em outras negativas. É sobre isso que eu digo. E isso, se você entrar no seu achismo, no seu conhecimento de mundo, para interpretar o tarô, pode haver um erro muito grande de interpretação. Por isso da importância de recorrer ao simbolismo clássico, de entender o significado real de cada arcano, independente da cultura a que você, leitor, a que você, tarólogo, tarotista, pertença. É importante você se sublimar daquilo que você conhece como estruturas simbólicas para entender a estrutura simbólica do tarô como algo único e inteiro. Por isso que é sempre importante o estudo técnico das imagens, da evolução do tarô, da história, que nós abordamos no primeiro volume. Como se forma o tarô, como é a sua história, qual a estrutura arquetípica dele. Então ele é a base para você entender esse segundo volume, onde nós esclarecemos cada uma das 78 cartas. E também você encontra aqui uma estrutura inovadora. Também pela primeira vez é publicado sobre a ideia, o conceito do arcano sucessor e do arcano ressoante. Ajudando muito a você compreender as mudanças de um arcano para outro. Por que isso ocorre? No primeiro volume, abordamos uma estrutura dos caminhos. O caminho da vontade, o caminho do livre-arbítrio, o caminho do prazer, o caminho da dor, o caminho da evolução. Como é que esses arcanos se interagem dentro desses caminhos? Nesse segundo volume, também abordamos as questões do arcano sucessor e do arcano ressoante para entender melhor o oráculo. Qual a função oracular? Como é que isso se desenvolve de linguagem, de aconselhamentos? Para você que gosta de autoajuda e autoconhecimento, estudar a estrutura ressoante e sucessor é fundamental. Para você que gosta de jogos adivinhatórios, entender como ler em cada plano é fundamental. E aí, esse livro, eu tenho certeza que é muito bom para você. Se você já leu, deixa aqui um like no YouTube, diz ok, já li, gostei, dá seu depoimento. Se você não leu, faça uma pergunta, se há dúvidas, alguma coisa, responderei com todo amor e carinho, ok? Beijos, até mais. Nos vemos por aí? Por aí não, nos vemos aqui. Online, ao vivo ou gravado, mas estamos sempre aqui com você, no coração. Beijos, até mais. Continuamos com o nosso trabalho. Tchau, tchau.